Olá amigos, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais este Cantinho do Consumidor para falarmos de cláusulas contratuais gerais. Disse-vos no último programa que cláusulas contratuais gerais são aquelas que constam de contratos, tipo contratos de adesão, com cláusulas previamente redigidas, elaboradas por quem propõe o contrato ou por quem essa entidade, pediu que as elaborasse e que, portanto, não são sujeitas à negociação com a pessoa com quem se vai contratar. A pessoa com quem esta entidade que propõe as cláusulas negocia apenas se limita a aderir ao contrato ou a não aderir. Se ader, celebra o contrato, se não ader, não celebra o contrato. Portanto, não são cláusulas suscetíveis de negociação. Disse-vos também que este tipo de cláusulas existem em variedíssimos contratos. Contratos com bancos, contratos com seguros, contratos com empresas prestadoras de serviços públicos essenciais, serviços de telecomunicações, água, luz, gás, entidades com quem vocês negociam quando fazem, por exemplo, compras à distância, na internet, ou com outras variedíssimas entidades. Portanto, são cláusulas previamente elaboradas que não estão sujeitas à negociação entre as partes. Portanto, disse-vos também que este tipo de contratos, estas cláusulas, são a sua validade, os requisitos para que possam ser usadas, está regulado no Decreto-Lei 446/85 de 25 de outubro. E, portanto, vamos hoje falar sobre alguns aspectos que este Decreto-Lei prevê. Desde logo, uma das coisas que este Decreto-Lei prevê é, no artigo 5º e no artigo 6º, o dever de comunicação e de informação das cláusulas ao aderente. Ou seja, este Decreto-Lei prevê que este tipo de cláusulas devem ser comunicadas pelo proponente à pessoa com quem ele vai celebrar o contrato, ao aderente, para que ele saiba, de antemão, que ali estão as cláusulas, que aquelas são as condições contratuais do contrato e que ele possa, no fundo, ter conhecimento de que aquelas e não outras são as condições a que o seu contrato vai estar sujeito. Depois, intimamente relacionado, ligado com este dever de comunicação, temos o dever de informação. É preciso comunicar, ou seja, está aqui, isto é o contrato, estas são as condições, estas são as cláusulas, e agora vamos explicar. Vamos informar o aderente quais são os aspectos relevantes do contrato. Qual é a taxa de juros, por exemplo, como um contrato de mútuo, de empréstimo, quais são as condições de pagamento, quantas são as prestações, se há prazo de carência ou não, qual é os seguros que estão associados ou se não há seguros associados. Vai ter que se informar o conteúdo daquele contrato. Por exemplo, como a seguradora, o que é que está coberto, o que é que não está coberto, quando é que se inicia o contrato, quando é que termina. Por exemplo, numa entidade com quem vocês fazem compras pela internet, no caso de haver um defeito, para onde é que se apresenta a reclamação. Por exemplo, no caso de uma compra fora de estabelecimento ou numa compra à distância pela internet, que há um direito de livre resolução contratual, que daqui a algum tempo vamos falar também sobre isto. Portanto, quais são as condições que constam daquele contrato? Quais são as cláusulas que vão reger aquele contrato? Porquê? Porque é preciso que a pessoa que vai aderir ao contrato tenha conhecimento do que é que lá consta para que forme a sua vontade de uma forma livre, esclarecida e ponderada. Pode não conseguir negociar o conteúdo, mas tem que saber de uma forma clara e precisa aquilo a que vai aderir, para saber se quer ou não celebrar aquele contrato. E o que é que acontece, por exemplo,
se esta comunicação, se esta informação não for realizada. A comunicação tem que ser com antecedência para que a pessoa tome conhecimento do contrato. A informação tem que ser uma informação verdadeira e real. O que é que acontece se não há comunicação, se não há informação das cláusulas? Desde logo, se não há comunicação, se não há informação das cláusulas, as cláusulas que não foram comunicadas, que não foram informadas, e podem ser todas, não vinculam o consumidor. São cláusulas excluídas, como prevê o artigo 8º do decreto-lei que vos referi. Portanto, são excluídas, não fazem parte daquele contrato. É como se, eu não diria que são nulas, eu diria até que são inexistentes. Porque, por simplesmente, se são excluídas, não existem. Ponto final. E, portanto, aquilo que não foi comunicado, aquilo que não foi informado, é excluído, não existe naquele contrato. E pode ser tudo. E pode ser tudo. E se é tudo, diz a lei que o contrato, se não é possível subsistir sem aquelas cláusulas que são excluídas, então aquele contrato, diz a lei, quanto a mim, erradamente, é nulo. Eu diria é inexistente. Mas a lei diz, chama-lhe nulo. Portanto, é obrigatório, por força deste decreto-lei 446/85 de 25 de outubro, por força do artigo 5º, 6º e 8º, é obrigatória a comunicação e informação das cláusulas contratuais gerais. Se não há comunicação, se não há informação, as cláusulas que não foram comunicadas, que não foram informadas, são excluídas do contrato e, portanto, não vinculam o consumidor. Mas não é só isto. Mas voltamos a esta matéria para a semana para continuarmos a abordagem destes temas. Até lá, um abraço, fiquem bem.